Olá, gente, tudo bem? Nós vamos falar sobre o direito eleitoral. Tá? Meu nome é Bruno Cerqueira, eu sou advogado, sou professor de algumas faculdades e estarei aqui com vocês agora no curso Destaque. Tá? Vamos falar sobre o direito eleitoral, seus institutos, seus princípios, suas regras. Tá? Falaremos também sobre o processo, o procedimento eleitoral, a justiça eleitoral, tá? E hoje vamos dar para vocês aqui um gostinho de quero mais. Vamos tratar de um assunto específico que é filiação partidária. Antes de tratar sobre filiação partidária, eu acredito ser necessário que a gente conceitue o direito eleitoral. Tá? O direito eleitoral, ele é um ramo do direito público, tá? Que estuda, que visa ao estudo dos institutos, das regras, dos procedimentos e princípios que regulam o direito político, os direitos políticos, tá? O exercício desses direitos. Será aqui tratado sobre a eleição, sobre partidos políticos, trataremos sobre justiça eleitoral, tá? Todos esses aspectos do direito eleitoral serão tratados neste curso, tá ok? E sobre filiação partidária, o que poderíamos trazer já para vocês aqui como um início, como um ingresso nos nossos assuntos, tá? Como se dá a filiação partidária? Qual é a sua base legal? Qual é o seu fundamento, tá? A filiação partidária, ela é tratada nos artigos 16 ao artigo 22 do LOP, né, Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Ele tem um fundamento específico, tem uma finalidade específica, que é garantir aos filiados, né, igualdade de direitos e deveres. Portanto, a ideia aqui é que todos os filiados não tenham um tratamento igual dentro daquela agremiação, tá? Que não sejam preteridos em alguns pontos, enfim, para que eles possam, de fato, exercer o seu direito político, exercer o direito de votar e de ser votado, tá? De forma igualitária, tá? Em igualdade de condições. Tá? Gente, como é que se dá a filiação partidária? Né? Há, inicialmente, o ingresso por meio de uma solicitação, que é feita ao diretório da agremiação, né? E este ingresso será estabelecido e será regido por algumas regras. Tá? A primeira regra é que aquele sujeito que pretende filiar-se a uma agremiação política partidária, tá? Ele precisa ter pleno gozo dos seus direitos políticos. Caso contrário, sua filiação não será deferida. Um segundo aspecto é que ele deve atender requisitos legais e requisitos estatutários. Tá? Estatutários aqui, estatuto da agremiação política, estatuto do partido político. Portanto, obviamente que, com base naquele estatuto, com base em algumas regras que aquele partido vai estabelecer para si próprio, com base no princípio da autonomia partidária, aquela solicitação de filiação pode ser indeferida. Por exemplo, se aquele sujeito não segue as regras específicas daquele partido, de perfil de candidato para aquele partido. Obviamente que há limitações para o indeferimento. Por exemplo, a gente não pode fazer discriminações que visem a limitar direitos fundamentais. Vou dar um exemplo específico. Negros, mulheres, enfim, não podem ingressar no partido X ou Y ou Z. Não. Essa discriminação é uma discriminação que vai violar direitos fundamentais. Por isso, o estatuto não pode prever esse tipo de limitação ao ingresso, tá bom? Então, portanto, quem pode fazer será um sujeito com pleno gozo de direitos políticos e que atenda ao estatuto e aos requisitos legais, tá ok? Com o deferimento pela agremiação, haverá uma comunicação à Justiça Eleitoral, para que aquele sujeito possa constar no banco de dados da Justiça Eleitoral para, enfim, futura candidatura a um cargo, enfim. Tá ok? Gente, eu faço uma pergunta para vocês aqui, que a gente vai responder na aula, mas vou deixar no ar. Se o partido político, por desídia, enfim, uma omissão, não vem encaminhar essa lista para
o banco de dados da Justiça Eleitoral. Isso pode ser feito diretamente pelo sujeito? Ponto 1. Se o sujeito prejudicado não puder candidatar-se, ele pode utilizar outros meios para provar que, de fato, ele fez sua solicitação, a sua inscrição naquela agremiação partidária? Quais são esses meios? Há essa possibilidade de outros meios? Enfim, isso aí a gente vai tratar na aula e a gente vai ver que sim, mas existem algumas limitações. Tá? Como é feito, então, gente, o desligamento da agremiação, tá? Que é o segundo ponto que toca a filiação partidária. Obviamente, o sujeito é livre para desligar-se de um partido político. E ele fará mediante uma comunicação por escrito, tá, ao juiz eleitoral da sua inscrição, da zona de sua inscrição, e ao próprio partido político. Tá? Essa é a regra geral. Ele encaminha uma solicitação por escrito a esses dois agentes. Tá? Com base nisso, 2 dias após, ocorrerá a sua desfiliação, o seu desligamento. Tá? Obviamente que, se isso não ocorrer, como é que a gente vai estabelecer que houve o desligamento? Há possibilidade de outros meios para que haja o desligamento? Isso também será tratado na nossa aula. Mas aqui eu vou falar de um aspecto específico, que é desligamento automático. Quais são as causas para que essa desfiliação ocorra automaticamente? E isso é tratado no artigo 22 da LOP, né? Que é morte, que é, obviamente, a expulsão, com base nos estatutos ou no estatuto da agremiação política. Uma outra causa é, vejam bem, exclusão, perda do gozo dos direitos políticos, perda de direitos políticos. E pense aqui, gente, não é suspensão, é perda. Isso é muito importante e isso foi motivo de uma súmula, a súmula 20 do TSE, tá ok? E uma outra causa para desligamento automático é a pluralidade de filiação. É aquele sujeito que se filia a um partido e que, enquanto se mantém filiado àquela agremiação, ele solicita inscrição em uma outra. Tá? Como é que isso é regulado pela LOP? Né? O que é que vai acontecer com esse sujeito? Para fins de candidatura, qual é a filiação que será levada em consideração? Tá? Já vou antecipar que é aquela que foi feita recentemente. Tá? Quando se tem a última filiação, ela, digamos assim, tem um condão de fazer que as outras sejam canceladas. Tá ok? Isso é regido pelo artigo 22, seu parágrafo único. Então, mediante pluralidade de filiação, há um desligamento automático. Tá? É óbvio que, num procedimento regular, aquele sujeito deve, quando quer inscrever-se em outra agremiação, aquele sujeito deve fazer este procedimento, comunicar ao partido antigo, comunicar ao juiz eleitoral. Mas caso isso não ocorra, pensemos que nem sempre as coisas se desenvolvem de uma forma regular, esse parágrafo único vai resolver a matéria. É filiado ao último partido. Tá ok? Gente, aí foi uma breve introdução. Esse foi uma questão, um tema que é tratado aqui, que será tratado nas nossas aulas e que eu deixo para vocês como uma breve exposição, como, digamos assim, como um brinde para vocês, para que vocês possam futuramente vir aqui conosco e assistir às nossas aulas. Tá bom? Muito obrigado e até mais.